Shalom, queridos, Shabbat Shalom. Nós vamos a mais um ensinamento baseado na Parashá Vayikri e nós estamos acompanhando a perspectiva do Rabbi Yonatan Sachs, em um dos seus livros, Comentários da Parashá, Aliança e Conversação. Bem, o Rabbi Yonatan Sachs, ele vai extrair um ensinamento muito profundo relacionado com o final desse livro de Gênesis, Sefer Bereshit, e esse momento entre os irmãos de Yosef e a morte de seu pai, E esse momento, em que o pai ele falece, Israel falece, e então ficam somente os irmãos. E como nós bem sabemos, que aprendemos das parashot anteriores, os irmãos haviam vendido Yosef. Vamos lá, passo a passo, Mas aprendemos o seguinte, Comenta o Rabbi Yonatan Sachs. A cena que encerra o livro de Gênesis é extremamente significativa. Anos antes, Yosef havia perdoado seus irmãos por tê-lo vendido como escravo. Ou seja, lá em Gênesis, no capítulo 45, no versículo 5, no momento em que Yosef se revela para os seus irmãos, ele diz uma palavra em que ele perdoa os irmãos. E ele fala assim: agora não se preocupem, nem se sintam culpados por terem me vendido. Vejam, Deus me enviou à frente de vocês para salvar vidas. Isso é uma tradução, mas essa é a fala de Yosef para com seus irmãos. Então, o que o Rabbi Yonatan Sachs aqui ele observou é o seguinte, Evidentemente, eles só acreditaram parcialmente nessa fala de Yosef. Por quê? Porque o que Yosef passou, toda a sua vida, toda a sua dificuldade de ser vendido como escravo, ser acusado de um crime que não cometeu pela esposa de Potifar, estar na prisão, todas as dificuldades que ele teve, o Rabbi Yonatan Sachs ele fala assim: será que esse Yosef de fato perdoou seus irmãos? É uma pergunta, que ele diz, por conta de tudo que ele viveu, na mente dos irmãos, ele vai dizer que talvez os irmãos acharam que ele não havia perdoado. Vejam, pela história da família, histórico familiar, Esav, o irmão de Yaakov, ele busca se vingar de Yaakov quando o pai falece. Se nós lembrarmos, lá em Gênesis capítulo 27, versículo 41, o próprio Esav diz, em breve chegarão os dias de luto por meu pai, então poderei matar meu irmão Yaakov, Jacó. Então veja, essa é a linha histórica de resoluções e atritos familiares que está dentro da mente dos irmãos de Yosef. E comenta o Rabbi Yonatan Sachs, essa é a possibilidade que os irmãos consideram no caso de Yosef. Eles temem que ele queira se vingar, mas tenha esperado até a morte de seu pai. Estão preocupados que suas palavras de perdão no passado não tenham sido sinceras. Então vejam aqui, Eles pensam, talvez Yosef pode estar esperando apenas a morte do meu pai, do nosso pai, e ele vai se vingar da gente, ele agora é governador do Egito, Após a morte de Yaakov, o que os irmãos dizem para Yosef, Seu pai deixou estas instruções antes de morrer. Isso é Gênesis capítulo 50, versículo 16. Eles dizem assim, eles utilizam o nome de Israel
dizendo que Israel colocou essas palavras, né? Peço que perdoe a seus irmãos aos pecados e aos erros que cometeram ao tratá-lo tão mal. Agora, por favor, perdoe os pecados dos servos do Deus de seu pai. Então, vejam, né? Na perspectiva do Rabbi Yonatan Sachs, né? Ele vai ser de uma parte de comentaristas que vai trazer a perspectiva que, dentro da Torá, não é encontrado narrativa relacionado a essa fala vinda de Israel, mas apenas como os irmãos de Yosef trazendo essa mensagem para Yosef em nome de seu pai, né? E então eles observam esse pequeno ponto, né? E percebem isso e dizem: no entanto, Yosef leva as palavras de seus irmãos a sério. Não porque acredita nelas, mas porque o próprio fato de elas dizerem isso indica que ainda se sentem ansiosas e culpadas. Ou seja, aqui o Rabbi Yonatan Sachs, ele está trazendo para a gente que Yosef, mesmo pensando que seu pai não poderia ter falado essas palavras, ele entende que os seus irmãos, dentro de uma determinada perspectiva, estão arrependidos e estão se sentindo culpados e também com medo. Então a resposta de Yosef é magnífica. Ele responde no capítulo 50, versículo 19 e 20. Yosef responde aos seus irmãos: não tenha medo. Disse Yosef: acaso estou no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para realizar o que agora se vê, a preservação de muitas vidas. E agora nós vamos entrar em um véu mais profundo relacionado com essa paraxá e relacionado com esse assunto. Porque, veja, essa cena final é a resolução dos problemas centrais do livro de Gênesis. O tema recorrente da rivalidade entre irmãos. Então, dentro desse livro, nós temos muitos momentos de tensões, de ódio, competição, que termina com perdão. Então, vejam aqui, né? Este desfecho, comenta o Rabbi Yonatan Sachs, é essencial para o drama bíblico da redenção, pois, se os irmãos não podem viver juntos, como poderão as nações? Ou seja, se nesse momento aqui em que as tribos vão iniciar e vão formar esse povo, essa nação chamada Israel, se não conseguem se perdoar, como as nações vão se perdoar? Porque Israel é o local onde se zela pela Torá, né? Então, é o momento, é o povo que zela pelos mandamentos do Criador e que zela pelo amor ao próximo. Então, se Israel, dentro de si, se os irmãos aqui não se perdoam, como as nações afora vão se perdoar? E continua. E se as nações não podem viver juntas, como poderá o mundo humano sobreviver? A história de Yosef, essa reconciliação entre os irmãos, né? A história pode prosseguir para o nascimento de Israel como nação, passando do crisol da escravidão para a constituição da liberdade, como um povo sob a soberania de Deus. Mas veja, no entanto, comenta o Rabbi Yonatan Sachs, há algo mais e diferente em jogo na observação de Yosef. Isso é o que ele vai explorar aqui com a gente. Ele diz assim: trata-se da techuvá, do arrependimento. Vejam, vamos observar esse ponto. Yosef, ele comenta com seus irmãos, né? A mensagem dos irmãos é a seguinte, observem isso. Teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo, assim direis a Yosef. Aqui eu vou acrescentar as palavras do Rabbi Nizar Kdish para a gente introduzir nesse assunto de techuvá.
que ele fala assim: precisamos dispor de grande sensibilidade para percebermos as diferenças encontradas entre as palavras que os irmãos citaram em nome de Jacó e as que os irmãos disseram em seu próprio nome. Ou seja, dentro da mensagem que eles enviaram, existe uma parte da mensagem que é de autoria deles, mas eles vão dar outra parte da mensagem como a autoria de seu pai. E fala: além de citar o crime dos irmãos, Yaakov citou também os pecados de seus filhos, um termo que denota um delito desprovido de dolo, um ato precipitado, algo que eventualmente tenha sido realizado também por culpa de Yosef. Então, o que o Rabino Samson Raphael-Hirsch está observando aqui, Rabino Samson Raphael-Hirsch, ele está dizendo o seguinte: dentro da mensagem que é enviada para Yosef, ela é uma mensagem que eles estão assumindo a responsabilidade pelos crimes, mas estão dizendo, em outras palavras, que existe dentro desses crimes existe parte de uma responsabilidade de Yosef. Seria assim, mais ou menos, né? Por exemplo, em outras palavras, olha, eu fiz isso, mas, poxa, você fez isso também. Seria mais ou menos assim, uma linha de raciocínio parecida. Por sua vez, os irmãos não citaram a existência de pecados e apenas pedem perdão pelo crime que cometeram, de modo a evitar qualquer fala que pudesse ser entendida como uma tentativa de se eximirem de suas responsabilidades. No mesmo sentido, vejam isso, Yaakov pediu para que Yosef perdoasse o crime, ou seja, que Yosef esquecesse do próprio ato que um dia foi cometido por seus irmãos. Já os irmãos pediram que ele desse perdão para o crime como uma forma de se referirem não apenas ao crime, mas também às consequências e aos traumas decorrentes dele, deixando implícito o reconhecimento de que aquele crime deixara uma marca indelével na história da vida dele, de modo que o pedido por seu esquecimento seria tão inútil quanto antiético. Então, ele diz assim: sendo assim, cabia aos irmãos pedir novamente o perdão de Yosef, clamando para que ele deixasse de buscar a sua vingança e retaliação, como se dissessem, abre aspas, nós permanecemos culpados e nunca nos esqueceremos disso, mas rogamos que isso não acarrete alguma consequência de tua parte. A parte que mais vai tocar na nossa mente nesse momento, relacionado com esse assunto de Teshuvá, é a parte em que esses irmãos pedem perdão. Que veja, qual é a distância ou a capacidade que nós temos de aceitar o perdão de ações ou atitudes que foram realizadas conosco, né? Esse é o primeiro ponto da Teshuvá. Porque nós sabemos que os mandamentos de Deus, eles possuem os mandamentos em que existe o ser humano, as responsabilidades do ser humano para com Deus e a responsabilidade do ser humano para com seu próximo. Qual é a nossa capacidade de perdoar? O Rabino Samson Raphael-Hirsch, ele fala: seguindo uma lógica similar, o versículo que rege a proibição de guardar rancor e de se vingar do próximo está em Levítico capítulo 19, versículo 18. E amarás o bem-estar de teu próximo como se fosse o teu próprio. Ele diz, ou seja, a Torá não nos obrigou a amar o próximo, algo que não se pode impor a terceiros, dadas as diferenças de personalidade e temperamento entre as pessoas. Ele vai trazer para a gente aqui uma explicação muito interessante. Veja,
Assim, não é praticável que se ame a todas as pessoas por igual, pois existem pessoas cujas personalidades são insuportáveis. Por isso o texto não diz o teu próximo, mas lereaha, o bem-estar do teu próximo. Aquilo que está para o teu próximo, para o bem do teu próximo, é a sua felicidade. Ou seja, aqui a clareza que nos vem está ligada com a capacidade de amar ao nosso próximo, mas de perdoar o que ele fez para conosco e desejar o bem para a sua vida, né? Muitas vezes é interpretado esse versículo como amar o próximo como a ti mesmo, em que você precisa ali conviver com, enfim, muitas pessoas, e existem muitos temperamentos. Mas aqui o Rabino Samson Raphael Hirsch, ele está esclarecendo para a gente que você não precisa conviver. Existem temperamentos e pessoas diferentes. Você precisa ter no seu coração um amor em que você quer que a outra pessoa esteja bem, não passe fome, não passe necessidade, nem que nada de ruim aconteça com ela. Muitas vezes, esse é o ponto da techuvá, quando nós temos algo que está relacionado contra o irmão, e vemos o irmão passar por uma situação difícil, dentro do coração vem uma linha de pensamento bem feito, ele merecia. Esse é o ponto que precisamos retornar em techuvá. Tudo isso pode ser apreciado e amado por uma pessoa, mesmo se a própria personalidade do teu próximo não seja nem um pouco amada. Portanto, diz o versículo no Levítico, felicite-se pela felicidade de teu próximo, como se fosse a tua felicidade, e te entristeça pelo sofrimento do teu próximo, como se fosse o seu sofrimento. E aqui a gente vai um pouquinho mais fundo, né? O Baal Shem Tov, ele vai comentar ainda algo mais impressionante. Ele vai dizer assim: a explicação do versículo "e amarás o teu próximo" é que assim como ages para com o teu próximo com amor e união, como a ti mesmo, eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, serei como tu mesmo. Isto é de acordo com o segredo que está escrito em Salmos 121, versículo 5. O Senhor é a tua sombra. A explicação do Baal Shem Tov é a seguinte: que assim como uma pessoa se comporta aqui na terra com seu amigo e próximo, com amor e com as devidas virtudes, assim também o Rei Supremo se comportará com ela, e é como uma sombra. Cada movimento que uma pessoa faz, a sombra corresponde a ele. Assim também, ele, o bendito seja, com o homem. E esse é o significado do amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Eu, o Senhor, também vou agir para contigo com amor e toda a bondade. Ou seja, a perspectiva que nós estamos aprendendo desse momento em que Yosef perdoa seus irmãos e age com bondade para com seus irmãos, é exatamente esse processo de techuvá que está intrínseco dentro de nós, dentro das diversas situações que acompanham o nosso dia a dia, dentro de família, amigos ou pessoas ao redor. Que precisamos perdoar essas pessoas e desejar coisas boas para com essas pessoas, que a situação dela esteja bem, isso dentro da nossa kavaná, dentro do nossa intenção no coração. Porque assim como nós agimos para com essas pessoas, o Eterno ele vai agir como uma sombra da mesma forma para conosco. E assim esse é o ápice desse vídeo que nós estamos aqui extraindo esse ensino, onde nós temos esse objetivo
de buscar essa techuvá intrínseca dentro do nosso coração. Nos esforçarmos para que o nosso próximo esteja bem e para que nós venhamos a realizar esse perdão dentro do nosso coração e prosseguirmos subindo as escadas espirituais. Baruch Adonai Leolam, amém, amém. Bendito seja o Eterno para todo sempre, amém, amém. Muito obrigado por assistir esse vídeo e que o Eterno abençoe em nome de Yeshua. Até o próximo vídeo.